Olá, eu sou o Rafael do Clube Alfa. Eu sou Bruna da revista Playboy. O IBA recebe o escritor e guitarrista Tony Bellotto, que acaba de lançar Machu Picchu, seu 8º livro. O romance narra a história de Zé Roberto e Chica, um casal que, preso no congestionamento no Rio de Janeiro, acaba repensando seus 18 anos de casamento. A gente está com o Tony Bellotto aqui hoje para falar sobre o livro Machu Picchu, que acaba de ser lançado pela Companhia das Letras. Tony, para o seu livro, você começa, a primeira parte do livro passa num congestionamento. Tem alguma relação direta com o fato dos dois personagens centrais estarem em um momento estagnado também na relação? Eu acho que sim. A minha ideia, desde o começo, era falar isso A minha primeira ideia foi falar de um casal em crise, depois de muitos anos de casamento, da situação da família, uma dessas famílias tão comuns hoje em dia, que tem vários agregados, filhos de casamentos anteriores e tudo isso. E quando eu estava imaginando como que seria a forma de narrar isso, colocar isso assim dentro de um sentido assim literário, eu falei, isso podia estar acontecendo num dia. Eu contar essa história toda num dia só. Então, um dia que o casal vai fazer 18 anos de casamento e estão presos em lugares diferentes num congestionamento. Então, quer dizer, a ideia de prender eles num congestionamento, além de ser uma expressão muito verdadeira do tipo de vida que a gente leva hoje em dia, é também uma forma de expressar aquela aparente estagnação, aquela imobilidade em que os personagens chegaram naquele momento da vida deles. Tony, você tem contato com alguma família tão diversa quanto a do Machu Picchu? Tirando a minha, várias. Eu acho que toda família tem aspectos assim meio esquizofrênicos. Isso que faz de todas as famílias assim parece que cada família é única e ao mesmo tempo todas as famílias são únicas e todas têm muito a ver entre si. Então, eu acho que a minha família tem aspectos estranhos e todas as famílias que eu conheço. Eu acho que o que eu tentei fazer com essa família de Machu Picchu era uma família com a qual todo mundo se identificasse. E eu acho, quem lê o livro, eu acho que em alguma situação, em algum personagem ali, se identifica com alguma coisa. A traição é um tema bastante abordado no seu novo livro. Por que você quis criar um casal composto por duas pessoas infiéis? É porque eu achei que seria injusto ser só uma infiel, entendeu? Quando eu comecei, a primeira ideia do livro, eu pensei, iniciou com a mulher, a personagem da Chica. Eu imaginei uma mulher que está traindo o marido. Foi assim que começou o livro, a ideia inicial. Eu não tinha nada, daí a primeira coisa que apareceu foi essa ideia. E comecei a narrar como essa mulher, em primeira pessoa. Mas aí, conforme eu fui escrevendo, o personagem do marido começou a se impor. E eu falei assim, eu não posso, de alguma forma, criar um marido de quem as pessoas ficam um pouco de pena, achando que ele está sendo sacaneado. Eu queria criar uma coisa de equilíbrio entre os dois. Criar uma certa tensão também. Uma tensão, e aí escolhi maneiras diferentes de trair, né? Ela está traindo da maneira mais tradicional e conhecida, que é traindo carnalmente. E ele está envolvido numa das situações de traição virtual, que hoje em dia é comum, que é uma coisa que eu não entendo direito. Procurei entender escrevendo o livro, mas continuo não entendendo. E como é que foi, na primeira parte do livro, você escreve a Chica, que é a mulher adúltera, que é apaixonada pelo amante, que é uma coisa interessante também. Ela é retratada em primeira pessoa. Como é que foi escrever e tentar entrar na cabeça de uma mulher adúltera, uma mulher... Essa foi das partes mais prazerosas do livro, assim. Porque a primeira parte do livro, como você falou, alterna a narração em primeira pessoa de 3 personagens, né? A Chica, a mulher, o Zé Roberto, o marido, e o Rodrigo, que é o filho adolescente. Então foi uma maneira que eu encontrei de narrar essa primeira parte, quando eles estão todos presos no congestionamento, e a gente vai entendendo qual é a situação, o que está acontecendo ali. Foi uma maneira que eu achei assim, bastante fluente, assim, ela é dinâmica, você vai entendendo o que está acontecendo, mas sem muita descrição. São capítulos curtos, assim, que cada um vai falando uma coisa. E isso foi um exercício muito prazeroso para mim. Foi difícil, claro, que é sempre um trabalho assim, que você tem que ficar arrancando coisas lá de dentro, mas foi divertido. Uma hora estar dentro da cabeça de uma mulher, dentro da cabeça de um homem, dentro da cabeça de um adolescente. E eu escrevi separado, porque eu não conseguia
enquanto escrevia, ia alternando na velocidade em que fica alternado. Você foi escrevendo a parte da Chica, Primeiro, o que ia te surgindo. Escrevi como se fosse assim, a primeira parte, que é quando eles estão no congestionamento e ficam lembrando a situação toda, até a segunda parte, que é quando acontece o jantar de comemoração, em que a trama toda se deflagra. Então, aquela primeira parte, eu escrevi primeiro a narrativa toda da Chica, depois a do Zé Roberto, depois a do Rodrigo. Aí eu editei, assim, meio com um trabalho meio de diretor de cinema, editor de cinema. E aí ficou muito legal essa primeira parte, gostei desse efeito da narrativa alternada. E aí eu tentei manter essa mesma narrativa alternada na segunda parte, quando acontece esse jantar. E aí não funcionou, é engraçado, não me satisfazia, eu achava que não estava com o ritmo que estava na primeira parte. Daí acabei optando por um outro tipo de narrativa que deixou aquela segunda parte mais teatral, assim, que eu achei, de certa forma, mais adequado para a história que eu estou contando. Uma das coisas legais de escrever é que quando você começa a escrever uma história, você tem meio uma ideia vaga da história. E enquanto você vai fazendo, você vai entendendo como aquela história deve ser contada. Isso é uma coisa muito interessante. O personagem te pega pela mão e vai levando. Já se sentiu traído pelo próprio personagem, assim? Já, várias vezes. Isso acontece muito em todos os meus livros, assim. Isso que parece que é meio uma brincadeira de escritores que falam assim, o personagem decide o que ele quer fazer, parece meio um jogo assim, mas isso acontece mesmo. Mesmo de cara nesse livro, no Machu Picchu, como eu falei, eu comecei narrando, eu achava que o livro ia ser inteiro narrado pela Chica, e o Zé Roberto, coitado, estava lá, ele realmente se intrometeu, assim. É engraçado como essas coisas vão acontecendo na tua cabeça, é isso que faz o ato de escrever ser tão fascinante. Você falou um pouco antes sobre os relacionamentos virtuais. O que você acha que esse tipo de relacionamento pode mudar as relações humanas? Não sei, eu acho que no fundo não muda nada. Assim, eu talvez tenha uma visão um pouco conservadora em relação a isso. É claro que o advento da internet e tal, já impõe uma transformação no ser humano, na maneira de pensar. Mas nessa questão dos relacionamentos, eu não vejo muita diferença, assim, eu não vejo o que exatamente esse relacionamento virtual tem de tão novo. Na verdade, é uma mistura das antigas cartas, né, com uma espécie de, eu chamo de talvez uma masturbação sofisticada, sabe? Mas eu acho que o relacionamento, esse sexo virtual, eu não acho que seja capaz de transformar. Eu acho só que as pessoas estão se adequando a uma nova ferramenta, mas eu acho que ela não, nesse sentido dos relacionamentos pessoais, não acho que ela seja tão determinante assim de mudar as pessoas dessa maneira, sabe? Mas você enxerga isso como uma tendência? O que? Os relacionamentos? Sim, as relações virtuais. Eu acho que sim, porque hoje em dia a gente está cada vez mais dependente dessas, né, do computador, do celular, e a gente está se comunicando o tempo todo. Então, quer dizer, as relações já estão meio que virtuais, assim, o tempo todo, né? A gente fica mandando mensagem para a pessoa com uma facilidade que antigamente não tinha. Antigamente você ia escrever uma coisa para uma pessoa, você tinha que escrever uma carta, no máximo você mandava um telegrama para ser mais rápido, né? Então, acho que isso é uma realidade. Mas eu acho que as pessoas, no geral, continuam muito parecidas com o que eram, sei lá, na Idade da Pedra, em relação a essa questão do agrupamento familiar e nessas questões de... A gente fala traição, né? Quer dizer, um termo que é um termo meio pesado e até antiquado, mas continua sendo o termo mais adequado para expressar isso quando as pessoas num casamento ou num relacionamento mais sério se envolvem com outras. É uma traição. Então, quer dizer, a mídia é moderna, mas a gente usa termos que se usavam no século XIX, XVIII. E a sua ideia de colocar esses dois personagens adúlteros que traem, também foi para criticar essa ideia de família mais conceitual, mais conservadora, mais antiquada também, ou não? Eu nem tive essa intenção de criticar, assim, sabe? Porque eu acho que todos nós somos membros de famílias e as famílias têm uma dinâmica, assim, muito própria, assim. É difícil entender exatamente o que é ruim, o que é bom. Então, mais do que uma visão crítica nesse sentido de eu ter uma certeza de como a coisa deve ou não deve ser, eu agi mais como alguém que está observando, assim. Eu vejo assim como é que as coisas acontecem e que dali saltam assim situações que às vezes são cômicas, às vezes são tragicômicas, às vezes são trágicas. Mas mais do que uma visão crítica, é uma visão mesmo assim
dessa aparente maluquice que são as relações, os agrupamentos familiares, de quanta coisa maluca que surge daí e como também tem coisas essenciais, porque às vezes os casais estão realmente se amando, se gostam muito, se identificam, mas passam por um monte de situações estranhas em que às vezes uma coisa que você não pode dizer para o outro, uma coisa que você faz sem muita certeza do que você está fazendo. Então, por um lado, eu acho que até eu estava conversando com um cara que leu o livro outro dia e me falou assim, pô, você tem até uma visão moralista nesse livro, moralista no sentido de que essa família que você está criticando, de certa forma você tem um olhar de que aquilo é o que prevalece. Eu falo, não, mas não é moralismo, é que às vezes as coisas são assim. As duas pessoas se gostam e ficam anos ali convivendo e às vezes tendo que lidar com todas aquelas agruras da vida familiar e mesmo com todas as dispersões permanecem se amando. Eu acho que é um pouco... Tem essa visão também, mais romântica, talvez. Machu Picchu é seu 8º livro. Você acha que agora já conseguiu chegar a consolidar seu nome já como escritor? Ou as pessoas ainda veem você como um guitarrista que também escreve? Não, eu acho que eu consegui consolidar sim. Claro que tem gente que vê, mas eu acho que essa é uma visão um pouco preconceituosa, assim. E que existe, que as pessoas acham às vezes, o cara escreve porque ele é famoso como guitarrista e conseguiu uma facilidade na editora para conseguir publicar, mas a gente sabe que não é assim. Então eu acho que aos poucos até alguns setores mais resistentes foram aceitando, porque eu acho que a produção acaba falando mais alto e mais forte do que qualquer desconfiança ou preconceito, sabe? E qual que é a grande diferença que você vê entre trabalhar individualmente como escritor e trabalhar em grupo ou com grandes amigos de muito tempo, de 30 anos de banda de Titãs? Escrever para você é também ter a sua vida à parte, ter um trabalho individual, fazer o que você de fato quer o tempo inteiro? Isso é uma boa pergunta, porque nos Titãs a gente descobriu, quando o Arnaldo Antunes saiu da banda, no começo dos anos 90, a gente percebeu que num trabalho coletivo tão intenso como o que a gente tem há tanto tempo, se você não dá margem em alguns momentos para você se realizar individualmente, a tendência é você colocar muita expectativa naquilo que é coletivo e aí você acaba se frustrando, que você num trabalho coletivo você nunca consegue se expressar individualmente com tudo. Então, a partir daí, para mim, é uma coisa que é totalmente diferente e é inversa. É por isso que são coisas que acabam sendo complementares. Porque o trabalho na banda é um trabalho coletivo, é um trabalho de muito barulho, de som, de muita gente. Você está tocando no show, você já recebe a reação do público na hora, na forma das pessoas gritando, dançando e tal. E o trabalho de escrever é um trabalho solitário, um trabalho que você faz no silêncio, é um trabalho que quando você acaba o livro, você olha para o lado, só está o computador, não tem ninguém, né? Para dizer, uau, para vibrar com aquilo. Mesmo quando você lança o livro, eventualmente uma pessoa chega e fala, pô, gostei do seu livro, legal. Mas não chega uma plateia falando, uau, que livro legal, né? Não é assim. Então são trabalhos e atividades muito diferentes. Mas eu acho que no meio dessa confusão positiva toda que é o rock, de todo aquele barulho, de todo aquele ruído, é importante também eu me exercitar ali no silêncio, nessa coisa mais introspectiva que é a literatura. Agora, é claro que é muito mais prazeroso, para mim pelo menos, tocar, fazer música do que escrever. Eu tenho muito mais prazer em tocar. Agora, a satisfação da escrita é diferente. É um momento que você consegue ver que uma coisa está fluindo, ou quando você consegue dar o ponto final num livro, é uma satisfação imensa, mas muito individual, assim, meio solitária. E de onde vem a sua vontade de escrever, Tony? É mais uma vontade ou é uma necessidade? É uma boa pergunta, desejo, necessidade e vontade, né? Eu acho que nasceu, assim, tanto a minha vontade de tocar, de fazer música, de ser guitarrista de rock, quanto de escrever, nasceram como desejos, vontades, assim, na minha adolescência. E depois que eu fui me exercitando nessas atividades, com o tempo elas vão se transformando numa necessidade mesmo. É quase que uma compulsão, uma coisa que você já faz, não só por hábito, mas porque você tem mesmo, como se você fosse assim, focado em fazer aquilo, sabe? Então eu acordo, vou para o computador escrever e me parece que aquilo é a coisa óbvia, é o que eu tenho que fazer de manhã, sabe? Então eu diria que, claro, é uma necessidade, mas
apoiada muito num desejo, numa vontade muito, muito forte e íntima. Bom, muito obrigada, Tony. Eu que agradeço. Obrigado.